Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade e vamos finalizar o estudo do sistema nervoso. Esse é o nosso quarto vídeo e nós vamos falar sobre medula espinhal e nervos espinhais. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo nós já estudamos nos vídeos 2 e 3. Agora, no vídeo 4, nós vamos finalizar o estudo do sistema nervoso central com a medula espinhal. A medula espinhal é um cordão de neurônios, então é um aglomerado de neurônios que se localiza dentro do canal vertebral. O canal vertebral é o conjunto formado pela união dos forames vertebrais. Então, lembrem-se lá da aula de ossos, quando a gente estudou as vértebras, aquele forame central da vértebra, aquele maior, aquele grandão, o principal forame da vértebra é o forame vertebral. A união deles, ou seja, quando a gente coloca todas as vértebras na sequência, a união desses forames vai formar um canal, né? E esse canal aloja a medula espinhal. A medula espinhal, então, tem início logo após o bulbo, ou medula oblonga, que é a última divisão do tronco encefálico que nós estudamos na aula sobre encéfalo. Onde que começa a medula espinhal? Como que eu traço esse limite entre a medula oblonga, ou bulbo, e a medula espinhal? Nós vamos tomar como referência a saída do primeiro par de espinhais. Então, a gente olha a peça, assim que a gente vê a saída do primeiro parzinho aqui de nervos espinhais, a partir deste ponto já é a medula espinhal. Então, a medula espinhal se estende desde o bulbo até as primeiras vértebras sacrais, certo? E ela vai receber nomes de acordo com as mesmas porções das vértebras. Então, nós temos um segmento de medula cervical, um segmento torácico, um segmento lombar e um segmento sacral. E nesses segmentos de medula, nós vamos observar a saída dos nervos espinhais em cada forame vertebral lateral ou em cada forame intervertebral. Na hora que chegar a parte de nervos espinhais, eu vou explicar para vocês como que acontece essa saída dos nervos espinhais. Bom, então essa imagem é para a gente analisar o início da medula espinhal. Então vejam, ó, aqui tudo é tronco encefálico. Aqui nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ou medula oblonga. Esse daqui é o osso occipital. Esse 28 é o atlas, que é a primeira vértebra cervical. O 31 aqui é o axis, que é a segunda vértebra cervical. O 29 já está representando a medula espinhal. Então, onde que ela tem início? Ela tem início logo após o bulbo e ela fica mais ou menos nessa transição atlanto-occipital, aquela transição entre o osso atlas e o osso occipital. Esse é o início da medula. Ao longo do seu trajeto, a medula apresenta duas regiões cujo diâmetro é bem mais largo do que no restante do seu trajeto. Essas regiões onde a medula é mais grossa são chamadas de intumescências. Essa primeira intumescência é a intumescência cervicotorácica. Ela fica ali no final, na transição entre a região cervical e a região torácica. Então, ela pega o final da região cervical e o início da região torácica. E esta outra intumescência é chamada de intumescência lombosacra ou lombosacral. Por que que nessas duas regiões a medula é mais grossa? Veja bem, gente. Nesta região da intumescência cervical ou intumescência cervicotorácica, pode falar dos dois jeitos, nós temos a saída dos nervos que vão para o membro torácico. E na região lombosacral, na intumescência lombosacral, nós temos a saída dos nervos que vão para o membro pélvico. Então, nessas regiões de medula, onde ela é mais larga, né, nessas regiões de intumescências da medula, é onde se concentram os corpos destes neurônios. Como que chama mesmo, gente? Corpo de neurônio quando está dentro do SNC? Chama núcleo. Então, na região de intumescência, tá? Seja ela cervical ou lombosacral, nós temos uma grande quantidade de núcleos
que são corpos de neurônios, tá? Por que uma grande quantidade? Porque esses nervos vão se destinar aos membros, ok? Membro torácico e membro pélvico. Na aula de nervos espinhais hoje ainda, na parte de nervos espinhais hoje ainda, vocês vão ver que existe uma grande quantidade de nervos que se destinam ao membro torácico e ao membro pélvico, tá? E eles formam plexos, nós vamos falar mais no final da aula. E depois na aula prática nós vamos ver esses nervos todos, tá? Bom, e o final da medula? Como que é? Mentira, gente. Antes do final, vamos falar aqui dos segmentos de medula. Então, ao longo do seu trajeto, a medula é dividida em segmentos que respeitam aqui os segmentos das vértebras, tá? Então, na região cervical, existem 7 vértebras cervicais, mas existem 8 segmentos de medula cervical. Então, existe o segmento C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8, tá? Depois, na parte de nervos, a gente vai entender por que são 8 e não 7, já que vértebras são 7, mas nervos são 8, tá? A partir desse ponto, o número de segmentos da medula é o mesmo número das vértebras. Então, se existem, por exemplo, no caso do equino, existem 18 vértebras torácicas, serão 18 segmentos torácicos de medula, ok? Muito bem. E a porção final da medula, como que é? Ela afunila dessa forma aqui, ó, tá? E esse final afunilado dela chama cone medular. Então, o que é o cone medular? É o final da medula espinhal de forma afunilada. Muito bem. Da mesma forma que no encéfalo, na medula também existem envoltórios para proteção da medula, que são as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Nós vamos falar delas ainda hoje, tá? Aqui no final da medula, aqui na região do cone medular, a dura mater vai formar em volta desse cone medular um saco, chamado de saco dural. É como se fosse, pessoal, um dedo de luvas aqui assim, ó, tá? É o final da dura mater envolvendo o cone medular. Já a pia mater vai continuar além do cone medular, igual tá aqui, ó. Então, esse é o cone medular, envolvendo bem grudadinho ali no tecido nervoso, vai ter a pia mater. A pia mater não vai acabar junto com o cone, ela vai continuar além do cone, formando este filamento terminal, que é esse filamentozinho bem fininho aqui, que vai prender o final da medula, o cone medular, nas primeiras vértebras coxígeas, para manter a medula no centro do canal vertebral, para não deixar a medula ficar batendo aqui nos ossos, ficar dançando para lá e para cá, ok? Bom, então, de novo, o final da medula forma o cone medular, o que envolve o cone medular é o saco dural e o que prende o cone medular nas vértebras coxígeas é o filamento terminal, que é uma projeção da pia mater, certo? Agora vamos falar sobre a cauda equina. Não é a cauda do cavalo. A cauda equina, todos os animais têm, inclusive nós, tá? O que é a cauda equina? Então, primeiro eu vou definir e depois eu vou mostrar como que isso acontece. Então, a cauda equina, presta atenção, ó, é a disposição dos últimos nervos espinhais dentro do canal vertebral. O que significa isso? Vejam bem. Observem essa imagem aqui. Aqui nós retiramos o arco vertebral com o processo espinhoso. Nós abrimos as vértebras fazendo um corte horizontal aqui na coluna, tá? Então, se a gente fizer um corte horizontal aqui assim, nós vamos retirar o arco vertebral e os processos espinhosos. E aí nós vamos conseguir ver a medula dentro do canal vertebral. Observem que a cada forame intervertebral tem a saída de um par de nervos espinhais. Ó, esse daqui é um par, esse aqui é outro par, esse aqui é outro par. No início da coluna, eles saem quase que de forma paralela, bem perpendicular, perdão. Eles saem quase que de forma perpendicular aqui, bem retinhos. Quando chega no final da medula, olha o que começa a acontecer. O nervo espinhal começa a percorrer um trajeto
dentro do canal vertebral, aqui no caso do canal sacral, né? Porque aqui já é o sacro, ó, para depois emergir pelo forame. Então, ele percorre, vamos analisar essa imagem, ó. Ele percorre um trajeto aqui dentro do canal vertebral e depois é que ele emerge pelo forame. Olha esse, um trajeto dentro do canal vertebral, depois emerge pelo forame. E assim vai até o final. Por que que isso acontece? Bom, então vamos entender aqui por que que isso acontece, né? Nesse primeiro desenho que eu fiz aqui, é a representação durante o desenvolvimento, tá? Então, considerem um feto. Então, tá lá na barriga da mãe. Bom, aqui o que eu desenhei? Vamos entender. É como se fosse esse desenho aqui, tá, gente? Ó, um corte horizontal, retirando o arco vertebral e o processo espinhoso. Então, eu vejo aqui uma vértebra e aqui no centro eu vejo a medula espinhal, tá? Então, aqui eu estou vendo L5, L6, S1, S2 e S3. E aqui eu estou vendo a medula espinhal com os nervos espinhais emergindo pelo forame intervertebral, que é esse espaço entre as vértebras. Então, se essa é a vértebra L5, esse é o nervo L5. Vértebra L6, nervo L6. Vértebra S1, nervo S1. Vértebra S2, nervo S2, tá? Vocês entendem que aqui é a mesma vértebra, né, gente? É porque a gente retirou aqui o arco vertebral. Muito bem. Então, o que acontece, gente, é que durante o desenvolvimento fetal, o crescimento ósseo acontece de forma mais rápida do que o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a vértebra cresce mais rápido. Então, aí vamos imaginar ela aqui agora nesse desenho, a vértebra crescendo. Olha o tanto que já aumentou L5, L6, S1 e S2. Bom, a vértebra está crescendo mais rápido do que a medula. A saída do nervo espinhal, gente, não muda de lugar. Não tem jeito dele sair daqui da medula e depois que o animal crescer, ele mudar para cá. Ele vai continuar saindo do mesmo ponto. Só que como essa vértebra cresceu, ela puxou, ela tracionou esse nervo, que antes estava saindo de forma bem perpendicular, olha. Ela agora tracionou esse nervo e ele vai sair um pouco mais caudalmente. Então, ele vai precisar percorrer um trajeto dentro do canal vertebral para depois sair. Observem que ele continua saindo pelo mesmo forame, ó. O forame intervertebral entre L5 e L6 antes estava aqui. Com o crescimento da vértebra, ele veio parar aqui embaixo. Então, a vértebra foi empurrando a saída do nervo espinhal no sentido caudal. Então, os últimos nervos espinhais, eles vão sair aqui da medula, mas eles vão percorrer primeiro um trajeto dentro do canal vertebral para depois emergirem pelo forame intervertebral. Tá vendo? Então, o que antes saía de forma perpendicular, bem retinho aqui assim, quando a vértebra cresceu, ela empurrou esses nervos e eles passam a percorrer um trajeto dentro do canal vertebral antes de saírem aqui pelo forame intervertebral. E essa disposição bonita aqui, porque fica muito bonito isso, vejam como é lindo, é chamado de cauda equina. Então, vamos lá, ó, aqui é o cone medular, que é o final da medula. Aqui na mão da pessoa é um filamento terminal, tá? Que é a projeção de pia mater, que vai prender a medula nas vértebras coxígeas. E saindo aqui da porção final da medula, tudo isso daqui, ó, são nervos espinhais. Então, essa disposição bem bonita aqui é a cauda equina. Novamente, pessoal, todos os animais têm cauda equina, tá? Inclusive nós humanos. E, por exemplo, uma lesão na cauda equina, por exemplo, devido a uma fratura no sacro, tá? Pode levar à perda de movimentos do membro pélvico, pode levar a uma deficiência ali, ou então até mesmo uma perda da micção, da defecação, tá? Então, o animal pode perder os movimentos de toda a região pélvica para baixo, ok? Região pélvica, membro pélvico, ok? Vocês devem estudar isso na disciplina de cirurgia, acredito eu, tá?
vocês vão ver lá a síndrome da cauda equina, que é quando acontece algum tipo de lesão nesses últimos nervos espinhais, ok? Bom, se a gente fizer um corte transversal na medula, nós vamos observar os dois tipos de substância encontrado no sistema nervoso, substância branca e substância cinzenta. Então, vamos lá. Lembrando que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso segmentar, assim como o tronco encefálico, tá? Então, ela é revestida não. Externamente, ela tem substância branca e internamente ela tem substância cinzenta, assim como o tronco encefálico. Lembra que cérebro e cerebelo é o contrário, a substância cinzenta é que fica por fora, tá? Bom, o que a gente encontra na substância branca? Então, na substância branca, pessoal, nós temos axônios de neurônio com bainha de mielina. Então, são fibras mielínicas. Ok? Além disso, nós temos também células da glia, que são aquelas células que sustentam os neurônios. Vocês vão estudar essas células na disciplina de cito e histologia. Já na substância cinzenta, que forma esse H medular, porque parece mesmo uma letra H, né? Fica na porção mais interna da medula. Já na substância cinzenta, então, nós temos axônios de neurônio sem bainha de mielina. Então, são fibras amielínicas. Também temos células da glia, mas a principal diferença é que na substância cinzenta nós temos corpos de neurônios que não estão presentes na substância branca. Então, vejam, de novo, eu vou fazer duas perguntas aqui para vocês. Qual é a região onde eu tenho núcleos na medula? E qual é a região onde eu tenho tratos e fascículos? Bom, para responder essas duas perguntas, a gente tem que pensar, primeiro, o que é um núcleo? Segundo, o que é um trato e fascículo? Então, vamos lá. O que é núcleo, gente? É corpo de neurônio dentro do SNC. Então, onde que eu tenho núcleo? Na substância cinzenta ou na substância branca? Os núcleos da medula ficam todos no H medular. Todos os núcleos da medula estão no H medular. Por quê? Porque é aqui que tem substância cinzenta. É aqui que tem corpos de neurônios. Ok? Muito bem. E os tratos e fascículos, o que são? Tratos e fascículos são prolongamentos de neurônio dentro do SNC. Então, por exemplo, os axônios. Tem muito axônio na substância branca. Então, a maior parte dos tratos e fascículos da medula encontram-se na substância branca. Então, aqui nessa substância branca, a gente tem axônio de neurônio que está subindo na medula, que está descendo na medula, que está fazendo conexão com outros neurônios da própria medula, com outros neurônios do encéfalo, com neurônios que vão sair da medula. Então, enfim, aqui a gente tem um monte de axônios de neurônios. Então, nós temos tratos e fascículos, tá? Tem trato e fascículo na substância cinzenta? Tem axônio de neurônio lá? Tem também. Só que os tratos e fascículos que a gente vai estudar aqui, né, que sobem e descem pela medula, estão aqui na substância branca. Na substância cinzenta, eles fazem a conexão de um neurônio com outro apenas, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar estudando a substância branca da medula. Depois a gente passa para a substância cinzenta. Lembrando que na substância branca nós vamos ter os tratos e fascículos da medula, que são axônios de neurônios, dentro do SNC, ok? Bom, externamente a medula é marcada por sulcos, que são depressões que vão delimitar regiões internas da medula. Então, vamos começar com o sulco mediano dorsal. É uma depressão que percorre de maneira longitudinal a face dorsal da medula. E esse sulco, internamente, corresponde a um septo, que divide a medula no plano mediano, chamado de septo mediano dorsal. Então, sulco mediano dorsal e septo mediano dorsal. Na face ventral, o sulco é bem aberto. Então, ele não chama sulco, ele chama fissura.
Então, aqui é um sulco porque ele é mais fechadinho, sulco mediano dorsal. E aqui é uma fissura porque é mais aberta, fissura mediana ventral, ok? Bom, essa fissura não se continua internamente, então existe como se fosse uma pontezinha aqui de substância branca de um lado para o outro, isso é chamado de comissura branca. Lateralmente, a medula apresenta dois sulcos, o sulco lateral dorsal e o sulco lateral ventral. Então, esses 4 sulcos, o mediano dorsal, a fissura mediana ventral e os 2 sulcos laterais, o dorsal e o ventral, dividem a medula em 3 funículos. Então, entre o sulco mediano dorsal e o sulco lateral dorsal, nós temos este funículo, que é o funículo dorsal. Entre os 2 sulcos laterais, nós temos o funículo lateral. E entre o sulco lateral ventral e a fissura mediana ventral, nós temos o funículo ventral. Tá, e daí? O que tem nestes funículos? Nesses funículos, nós encontramos os tratos e fascículos da medula, que são axônios de neurônio que sobem e descem e comunicam ali um neurônio com o outro, ok? Bom, eu acho que eu coloquei uma imagem aqui dos fascículos para vocês entenderem, ó. Então, no funículo dorsal, nós temos os fascículos grácil e cuneiforme. Esses 2 fascículos, pessoal, eu já expliquei eles para vocês na aula sobre bulbo, tá? Porque eles vão até o bulbo. Então, é o seguinte, ó, presta bastante atenção aqui. O fascículo grácil são axônios de neurônios sensitivos que sobem do membro pélvico. Então, por exemplo, você chutou o pé da mesa com o dedinho, né? Tem que ser sempre com o dedinho, que é ele que sempre vai primeiro, não entendo. Aí doeu pra caramba. O que aconteceu? Essa dor sobe por um neurônio sensitivo, entra na medula. Por onde que ela entra na medula, gente? Aqui no fascículo grácil, tá? Na verdade, ela vai entrar pela substância cinzenta e vai subir aqui pelo fascículo grácil. Aí, esse axônio vai subir até o encéfalo. Então, esse monte de axônio sensitivo do membro pélvico sobe pela medula por meio do fascículo grácil. Ok? Até aqui? Bom, e o fascículo cuneiforme? O que acontece no fascículo cuneiforme? Esse fascículo contém os neurônios sensitivos do membro torácico. Então, veja bem, a região de entrada do fascículo cuneiforme vai ser bem mais para frente. Vai ser já lá próximo do membro torácico, tá? Então, olha lá, o fascículo grácil começa lá na intumescência lombosacra, que é onde tem os nervos do membro pélvico. Já o fascículo cuneiforme começa na intumescência cervical ou intumescência cervicotorácica. Ele começa por volta do segmento de medula T1 no sentido cranial. Então, ele entra em T1 e sobe. T1, C8, C7, C6, C5 e vai subindo até o encéfalo, tá? Então, é por isso que este sulco aqui, olha, acharam que eu tinha pulado, né? Tá aqui, ó. É por isso que esse sulco intermédio dorsal, que eu não falei no slide anterior, só aparece a partir do segmento de medula T1 no sentido cranial. Então, ele vai de T1 em direção a C1, tá? Então, eu coloquei uma imagem aqui de na verdade, era de um enfeitezinho, mas que serve para explicar isso. Vou mostrar para vocês. Bom, então, todos esses fascículos que eu coloquei aqui, né, fascículo grácil, cuneiforme, esses outros tratos aqui, são todos tratos ascendentes. Então, esse daqui é o trato espinocerebelar, significa que ele sobe da medula espinhal para o cerebelo. Esse daqui sobe da medula espinhal para o tálamo.
ok? Então, são fascículos, tratos e fascículos que estão subindo pela medula. Esses desse primeiro slide, ó, são vias ascendentes. Então, os neurônios sensitivos vão entrar aqui na medula e vão subir para o encéfalo. São tratos ascendentes. Já nesse outro slide, nós temos os tratos descendentes, ou seja, são aqueles neurônios que saíram do encéfalo e estão descendo por dentro da medula e depois vão sair da medula para a periferia. Por exemplo, lembra quando eu expliquei que os axônios dos neurônios motores somáticos se cruzam lá na decussação das pirâmides e aí vem descendo pela medula? Então, aquele lá, por exemplo, vai ser um trato descendente. É um desses daqui, ó, trato córtico-espinhal. Ele sai do córtex cerebral e desce pela medula, ok? Então, assim, gente, ó, o que eu quero que vocês entendam? Ah, peraí, antes disso. E tem também, gente, os tratos de associação, que são os tratos que fazem comunicação entre um neurônio e outro. Por exemplo, entre um neurônio sensitivo e um motor. Esses tratos de associação, eles ficam bem ao redor da substância cinzenta da medula, tá? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, o que está em cinza são tratos e fascículos ascendentes. O que está em vermelho são descendentes. E o que está em roxo são os tratos de associação. Atenção, ó, não significa que só tem em um antímero e no outro antímero. Não, tem nos dois antímeros. Aqui só foi separado de uma maneira didática, tá? Mas, por exemplo, esses sensitivos aqui, né, esses tratos ascendentes aqui, tem do lado de cá também. Esses tratos descendentes aqui, tem do lado de cá também, tá? Como vocês podem ver, cada um desses tratos tem nomes. Mas aí é o que eu queria explicar para vocês, olha só. Não vou cobrar de vocês o nome desses tratos, tá? Eu quero só que vocês entendam que o nome deles é dado da seguinte forma. É de onde sai para onde vai. Então, quando eu falo trato espinocerebelar, é um ascendente, porque ele saiu da medula espinhal em direção ao cerebelo, ok? Quando eu falo, por exemplo, trato córtico-espinhal, ele saiu do córtex e veio para a medula. Então, ele é um trato descendente, tá? É só olhar onde que tá a palavra espinhal. Se ela tiver no começo, ó, se for o primeiro nome do trato, significa que é um fascículo ou um trato ascendente. Ele vai subir, ele vai começar na medula e terminar no encéfalo. Se o nome vier, né, depois, se vier no segundo nome aqui, significa que ele está vindo para a medula. Ele saiu do encéfalo e está descendo pela medula. E aí nós temos vários, tá vendo? Vários tratos ascendentes e descendentes. E também os de associação. Observem que todos eles, sejam os ascendentes, os descendentes ou os de associação, estão na substância branca, porque é lá que nós temos maior concentração dos axônios de neurônios, certo? Agora nós vamos passar para a substância cinzenta da medula. A substância cinzenta, pessoal, forma uma letra H no centro da medula, e isso é chamado de H medular. Os braços do H são chamados de colunas ou cornos. Então, esse daqui é o corno dorsal ou coluna dorsal. Corno ventral ou coluna ventral. Corno ou coluna lateral. Então, corno, assim, o nome mais comum é corno, tá? Mas pode chamar de coluna também. Corno dorsal, corno lateral e corno ventral. Aqui no meio é chamada de substância intermédia. Tem a lateral e a central, mas pode chamar tudo de substância intermédia. E bem no meio do H tem o canal central da medula, que também é chamado de canal ependimário, ok?
Por dentro desse canal corre o líquor. Esse canal, pessoal, é contínuo com o quarto ventrículo, que é aquele espaço que fica entre o cerebelo e o tronco encefálico. Então, o líquor vai descer aqui por dentro do canal central da medula. Na outra aula eu não falei, mas o líquor também é chamado de líquido cefalorraquidiano, tá? Porque é um líquido que envolve o encéfalo e a medula. Raquidiano diz respeito à medula, tá? Então, líquido cefalorraquidiano é a mesma coisa que líquor. Muito bem. Lembra, né? Ele faz manutenção do pH do SNC, ele protege contra pressões e choques externos, ele faz nutrição das células do SNC e também recolhe metabólitos. O líquor faz isso tudo. Muito bem, pessoal. O que nós falamos que tem de diferente aqui na substância cinzenta em relação à branca? O que a substância cinzenta tem que a branca não tem? Quem lembra? Os corpos de neurônios. Então, na substância cinzenta, nós vamos encontrar núcleos, ok? Então, é o seguinte, pessoal, presta bastante atenção aqui, ó. Aqui, no corno dorsal, nós vamos ter a entrada dos neurônios sensitivos. Só que lembra que os neurônios sensitivos não têm núcleos, eles têm gânglios. O corpo deles vai estar aqui de fora, mas o axônio deles vai entrar aqui. Então, os neurônios sensitivos sempre entram pelo corno dorsal da medula. Essa parte mais medial são os neurônios sensitivos somáticos. E essa parte mais lateral são os neurônios sensitivos viscerais. Então, por exemplo, você chutou lá com o dedinho o pé da mesa. O neurônio sensitivo que captar isso vai entrar por aqui. Cadê a minha seta? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Então, o neurônio sensitivo somático, que é o que captou, por exemplo, a dor de uma fratura, a dor de que você bateu o dedinho na porta, a dor de que você queimou o dedo lá na chapa quente, enfim. Ou então, o estímulo de propriocepção, que é aquela percepção própria do corpo, que a gente também já comentou, né? Então, a via sensitiva somática vai entrar na medula pelo corno dorsal, nessa parede mais medial aqui, tá vendo? Já uma dor de estômago, por exemplo, uma cólica, a dor de um infarto, tá? Ou então alteração na pressão arterial, ou então a captação de que o estômago está repleto de alimento. Tudo isso é a via sensitiva visceral. Entra também pelo corno dorsal, mas nessa parte um pouco mais lateral aqui, tá? Então, de todo jeito, o corno dorsal é sensitivo. Aqui nós temos a entrada dos neurônios sensitivos. Lembrem-se de que eles não têm núcleos, o corpo dele fica fora. Todo neurônio sensitivo, seja somático ou visceral, vai ter um gânglio e não núcleo, tá? Aí o axônio entrou. Aqui dentro da substância cinzenta, ele vai se comunicar com um neurônio motor. Aí agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção, vamos lá, ó. O neurônio motor somático o corpo dele, lembra que o neurônio motor somático tem núcleo. Deixa eu mostrar aquela imagem para vocês, peraí. Aqui, ó. Então, a gente tá aqui, ó. A gente tá falando dos cornos da substância cinzenta da medula. Então, observem que no corno dorsal entrou aqui, ó, o neurônio sensitivo. Seja ele somático ou seja ele visceral, tá? Aí vai ter um neurônio de associação que vai fazer a comunicação com o neurônio motor. O neurônio motor somático, que é esse que vem para o músculo estriado esquelético, o núcleo dele está no corno ventral da medula. Esse desenho não está muito fiel porque o foco desse desenho não é mostrar isso daqui, tá? Eu só estou mostrando nele para vocês terem a visão geral. Então, o corpo do neurônio motor somático está no corno ventral da substância cinzenta da medula. Então, volta lá. Ele tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, ele tá aqui, ó.
E aí, o axônio dele vai sair por aqui e vai chegar até um músculo estriado esquelético. Tudo bem? Então, vejam, essa coluna ventral, assim como a dorsal também, acontece ao longo da medula inteirinha. Então, na medula inteira, nós temos corno dorsal e corno ventral. Lembrando que no corno dorsal é a entrada da via sensitiva e no corno ventral estão os núcleos dos neurônios motores somáticos. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos falar do núcleo dos neurônios pré-ganglionares, que são neurônios motores viscerais, tá? Vamos lembrar então, o que é a via motora visceral? É tudo aquilo que você manda a sua víscera fazer. Tudo aquilo que você manda uma víscera fazer é chamado de sistema nervoso autônomo. Lembra que sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Onde estão? Olha, atenção para a pergunta. Vocês vão anotar essa pergunta aí, tá? Para depois a gente voltar no slide ali para trás que eu vou mostrar. Onde estão os corpos dos neurônios pré-ganglionares do parasimpático e do simpático? Onde eles estão? Então, vamos lá. Vou voltar no slide lá atrás para vocês verem. Então, vejam aqui, ó. Os neurônios pré-ganglionares do parasimpático estão no tronco encefálico. Já passou, a gente já estudou. Agora, a gente está falando de medula espinhal. Além do tronco encefálico, os neurônios pré-ganglionares do simpático também têm corpos no segmento de medula de S2 a S4. Mas são poucos corpos de neurônios que ficam ali. Onde eu vou ter corpos de neurônios, então, na medula, com relação ao sistema nervoso autônomo, ou seja, via motora visceral? Onde? Aqui, olha, no segmento de onde saem os neurônios pré-ganglionares do simpático. Então, eu vou ter uma concentração de núcleos motores viscerais apenas no segmento de T1 a L2. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Vejam, essa coluna lateral aqui, ó, essa coluna lateral só vai aparecer na medula no segmento de T1 a L2. Por quê? Porque é só nesse segmento de T1 a L2 que eu vou ter núcleo motor visceral. É só no segmento de T1 a L2 que nós vamos ter uma concentração de corpos de neurônios motores viscerais, que são aqueles pré-ganglionares do simpático. Então, a medula só apresenta coluna lateral na substância cinzenta no segmento de T1 a L2. Eu vou mostrar para vocês numa outra imagem. Vamos usar essa imagem aqui, olha, que eu já tinha dado de exemplo, né? Observem aqui, olha, no segmento cervical não aparece aquela coluna lateral. A gente só tem a coluna dorsal e a ventral. Coluna dorsal e ventral. Coluna dorsal e ventral. Quando chega em T1, olha a coluna lateral aparecendo aqui. Ó, de T1 até L2 eu tenho coluna lateral, tá vendo? Por quê? Porque é onde se concentram os corpos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, que faz parte do SNA, que é Sistema Nervoso Autônomo. Mais uma vez, o que é SNA? É a via motora visceral. Então, quando a gente fala aqui, ó, via motora visceral, que é a concentração dos núcleos, né, dessa via aqui na coluna lateral, só vai aparecer onde eu tenho neurônio motor visceral.
que ou saiu lá do tronco encefálico, no caso do parasimpático, ou saiu de T1 a L2, no caso do simpático. Ah, Adriana, e de S2 a S4? Então, veja bem, lá a concentração de corpos de neurônios não é muito grande, então não forma uma coluna, tá? Vai existir corpos de neurônios motores viscerais de S2 a S4? Vai, porque é do parasimpático, mas não são suficientes para formar a coluna lateral. Deu para entender? Então, vou resumir o baile. Vamos lá. Coluna dorsal tem ao longo da medula toda. É por onde entra a via sensitiva, seja ela somática ou visceral. Coluna ventral também tem ao longo da medula toda. É por onde saem os neurônios motores somáticos. A coluna ventral é onde vai ter a concentração de corpos de neurônios motores somáticos. Já a coluna lateral só aparece de T1 a L2 na medula, porque é só nesse segmento que a gente tem aglomeração de corpos de neurônios, ou seja, núcleos da via motora visceral, que são referentes ao sistema nervoso simpático, já que o parasimpático ficou lá no tronco encefálico e está lá de S2 a S4 sem formar a coluna lateral, ok? Por onde vão sair os axônios dos neurônios motores viscerais? Eles também saem aqui por baixo, tá? Olha o axônio dele descendo para cá. Vai sair junto com o neurônio motor somático, só que a localização dos corpos dos neurônios é que é diferente. Aqui nós temos núcleos motores somáticos e aqui nós temos núcleos motores viscerais, tá bem? Então, nessa outra imagem é para mostrar os núcleos mesmos, ó, tá? Então, esses núcleos aqui, por exemplo, são motores somáticos. Esse daqui é motor visceral, ok? Muito bem, pessoal. Aqui, nós precisamos entender uma ação da medula, tá? É uma ação realizada pela medula sem interferência do encéfalo. Então, a medula tem autonomia para realizar ações independente do encéfalo. É claro que o encéfalo vai ser informado sobre o que está acontecendo, mas a medula toma uma decisão antes mesmo que essa informação chegue ao encéfalo. Isso para ser mais rápido. Bom, vamos entender com um exemplo que eu acho que fica bem melhor, né? Então, imaginem aquele nosso exemplozinho de sempre. Você encostou uma chapa quente. Então, tá aqui, sua pele. Encostou lá na chapa quente. Um neurônio sensitivo vai captar essa informação, vai levar essa informação para a medula espinhal. Lembra que passa pelo gânglio e entra agora no corno dorsal da medula, porque a gente já aprendeu que a via sensitiva entra pelo corno dorsal da medula. Lá no corno dorsal da medula, esse neurônio sensitivo faz comunicação, faz uma sinapse com o neurônio de associação. Esse neurônio de associação se comunica com um neurônio motor, no caso aqui é motor somático, que está no corno ventral da medula, da substância cinzenta da medula. Esse neurônio motor somático vai sair da medula e descer até um órgão efetor, que aqui no caso é o músculo estriado esquelético. Veja bem, precisou do encéfalo para tomar essa decisão? Olha, queimou a pele, informou a medula informou aqui o neurônio motor somático e ele desceu para o músculo estriado esquelético e falou: tira esse dedo daí porque está queimando. Não precisou do encéfalo para tomar essa decisão. Essa decisão foi feita no nível da medula, ao nível medular, tá? Isso é chamado de arco reflexo. Existem diferentes tipos de arco reflexos, não são só somáticos, existem viscerais também. É que o exemplo mais fácil de dar realmente é o somático, tá? Por que acontece isso, gente? Para ser uma ação rápida. Imagina a seguinte situação, você está com o dedo lá na chapa quente, queimando, tá? Aí informa a medula informa o encéfalo fala, beleza, tira o dedo daí, manda o aviso para a medula vai lá e avisa o músculo estriado esquelético. Demora muito. Então,
a medula tem essa capacidade, ela toma essas decisões, tá? Então, isso é chamado de arco reflexo. Ah, Adriana, mas como que eu sei que queimou? Porque a consciência de ter queimado é no encéfalo. É o encéfalo que vai ter a consciência de que você estava queimando o dedo. Então, veja bem, vai ter um outro neurônio, que aqui não está representado, que vai pegar essa informação aqui e vai subir pela medula. E aí vai levar a informação para o encéfalo e vai falar para o encéfalo assim, ó, queimou lá embaixo o dedo, mas já está resolvido, já tirou o membro de lá. Entenderam? Tá? Então, de novo, o arco reflexo é uma ação da medula espinhal, quando essa ação que acontece quando a gente precisa de uma resposta rápida. De novo, o arco reflexo é uma ação da medula que acontece quando é necessário uma resposta rápida. Isso vai ser informado para o encéfalo por meio de um outro neurônio. Uma via ascendente da medula vai levar essa informação para o encéfalo e vai avisar. Queimou lá embaixo, mas já está resolvido. Deu para entender o que é um arco reflexo? Então, vamos ver aqui os componentes de um arco reflexo. Ó. Tem o órgão sensorial, que aqui no caso foi a pele que foi queimada. O neurônio sensitivo. O gânglio deste neurônio sensitivo, que daqui a pouco a gente vai entender por que ele chama raiz dorsal. Gânglio sensitivo. Aí entrou na medula espinhal. Neurônio de associação que pode ou não estar presente, depende do arco, depende do tipo do arco reflexo. Neurônio motor, ó, neurônio motor e um órgão efetor. O órgão efetor pode ser um músculo estriado esquelético, pode ser um músculo liso, pode ser um músculo cardíaco, pode ser uma glândula, tá? Pode ser qualquer estrutura, ok? Muito bem, olha só. Como eu disse, existem diferentes tipos de reflexos. Vou dar um exemplo para vocês de 2 tipos diferentes. Existem os reflexos intramedulares e os inter. O que significa intra? Então, intrasegmentares e intersegmentares. O que significa intra? Dentro. Inter, entre. Então, por exemplo, esse desenho aqui é um reflexo intrasegmentar. Isso significa que o neurônio sensitivo entrou em um segmento de medula. Esse pedacinho aqui seria, vamos supor, o segmento C7. Segmento de medula C7. Então, o neurônio sensitivo entrou no segmento C7 e o neurônio motor também saiu do segmento C7. Então, esse é um tipo de arco reflexo intrasegmentar. Ele está no mesmo segmento de medula. Ele é do mesmo segmento, tá? Bom, agora, existe um arco reflexo que vai se comunicar com segmentos vizinhos, que pode ser um segmento à frente ou um segmento atrás. Pode ser um segmento que está mais cranial ou um segmento que está mais caudal. Como que isso acontece? O neurônio sensitivo vai entrar, por exemplo, aqui no segmento C7. Aí, obrigatoriamente, vai ter um neurônio de associação que vai pegar essa informação e levar para o segmento vizinho. Por exemplo, para o segmento C6. Poderia ser para o C8 também, tá? Poderia ser mais para frente, poderia ser para o T1, para o T2, não tem problema. O que importa é ser outro segmento. Então, vamos supor que levou para o segmento C6. Do segmento C6 é que vai sair o neurônio motor. Ok? Deu para entender? Então, este é um tipo de arco reflexo chamado de intersegmentar, porque ele acontece entre segmentos diferentes da medula. Ok? Muito bem, pessoal. Agora vamos falar dos envoltórios da medula espinhal. Assim como o encéfalo, a medula espinhal apresenta meninges. Lá no encéfalo a gente chamava de meninges encefálicas, aqui nós vamos chamar de meninges espinhais, ok? Quais são as 3 meninges? Dura mater, que é a camada mais externa,
aracnoide, que é a camada do meio, e pia mater, que é a camada que fica em contato direto com o tecido nervoso. Muito bem. Aqui, gente, nas meninges espinhais, aparece um espaço que não existia lá nas meninges encefálicas. Então, vou mostrar primeiro nessa imagem, daqui a pouco eu volto ali. Olha, então aqui nós temos uma vértebra, tá? Lá dentro do canal vertebral, a medula, bem bonitona aqui, e os seus envoltórios. Observem que existe um espaço entre o osso e a dura mater. Lá no encéfalo, isso não acontece, porque a lâmina externa de dura mater fica grudada no osso. Então, não tem um espaço entre o osso e a dura mater. Mas aqui no canal vertebral tem. Então, aqui nós temos um espaço chamado de espaço epidural. É um espaço, atenção, entre a vértebra e a dura mater. É um espaço que não existe no encéfalo. Esse espaço é cheio de vasos sanguíneos. A gente pode aplicar anestésicos. Já ouviram falar de anestesia epidural? Então, a gente pode aplicar o anestésico sem perfurar a dura mater. Não precisa, ele pode ser depositado aqui, ele vai difundir, passar, ele vai atravessar as meninges e entrar no sistema nervoso, tá? Então, muito bem. Então, o espaço epidural é o espaço entre a vértebra e a dura mater. Não tem no encéfalo, entre o encéfalo e a cavidade craniana, não tem, porque lá no encéfalo a dura mater é dupla. A lâmina externa dela fica grudada no osso. Aqui, nas meninges espinhais, a dura mater é simples, ela é única. Só tem uma lâmina, não tem duas. Não tem aquela lâmina que fica grudada no osso. Ok? Então, vamos lá. Primeira diferença é a presença do espaço epidural. Deixa eu botar a seta aqui, gente, que essa seta fica sumida. Ó, então, a primeira diferença é que existe o espaço epidural entre a vértebra e a dura mater, que pode ser usada para aplicar anestésicos. Segunda diferença é que a dura mater espinhal só tem uma lâmina, não tem duas lâminas. Então, olha que fácil. Olha ela aqui, que bonitona. Então, olha que fácil. Não tem pregas de dura mater, não tem seios de dura mater, igual a gente fez lá para o encéfalo, naquela tabelinha, lembra? Não tem, porque se só tem uma lâmina, não tem jeito de ter prega nem seio, tá? Logo em seguida da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide, vem o espaço subdural. Esse espaço tem lá nas meninges encefálicas também. É um espaço que eu falei para vocês que é mais virtual do que real. Ele é muito, muito fininho e macroscopicamente a gente não consegue separar, só no microscópio, tá? Então, é ele. Nele circula líquor, Mas quando a gente coleta líquor, não é dele, porque ele é muito, muito fino. A gente coleta do espaço subaracnoide. Bom, depois do espaço subdural, então nessa imagem o espaço subdural fica entre a dura mater, que está em laranja, e a aracnoide, que está em rosa. Espaço subdural. Logo depois do espaço subdural vem a aracnoide, que está em rosinha aqui. Lembra que ela tem essas projeções que parece teia de aranha. Ó, igual tá aqui, tá? O espaço abaixo da aracnoide é o espaço subaracnoide, cheio de líquor, que a gente pode utilizar para coletar líquor, aplicar contrastes, aplicar medicamentos, enfim, a gente também já discutiu bastante isso. Olha, veja bem, lá no encéfalo, a aracnoide formava as granulações da aracnoide, o espaço subaracnoide formou a cisterna magna, lembra disso, né? Aqui, pessoal, não tem esses nomes, tá? Não tem essas estruturas. O espaço aracnoide apresenta cisternas? Apresenta também. Tanto é que a gente pode coletar o líquor na transição lombosacra. Lembra disso que a gente falou na aula de vértebras? Muito bem. Mas não tem a cisterna magna, não tem as granulações da aracnoide. Ok. A última meninge fica bem grudadinha na medula, é a pia mater. Pia mater é a meninge que fica em contato direto com o tecido nervoso.
Lembra que lá no encéfalo ela se projeta para dentro dos ventrículos e forma os plexos coroides, mas aqui também não tem isso. Então, as meninges espinhais são bem mais simples do que as encefálicas. Vamos de novo, ó. Primeiro, existe o espaço epidural, que é entre a vértebra e a dura mater. Segundo, a dura mater só tem uma lâmina. Terceiro, o espaço subdural está presente, ele é mais virtual do que real, ele é muito, muito fino, corre líquor nele. Depois vem a aracnoide, que parece teiazinha de aranha, o espaço subaracnoide, que está cheio de líquor, pode ser utilizado para coleta de líquor, punção de líquor, né? E depois vem a pia mater, bem grudadinha no tecido nervoso. Ok? Muito bem. Bom, existe uma estrutura que aparece aqui nas meninges espinhais e que não tem lá na meninge encefálica, que é o ligamento denticulado. O que é o ligamento denticulado, gente? É uma projeção da pia mater que se solta da medula e se prende na dura mater. Então, ela vai como se tivesse grampeado, pegado a pia mater e grampeado ela junto com a aracnoide, junto com a dura mater, tá vendo? Isso acontece mais ou menos a cada 2 pares de nervos espinhais. Então, aqui, ó, tem 2 pares aqui, né? Um par aqui, outro par aqui. E aí, nós temos um ligamento denticulado, certo? Então, de novo, o que é um ligamento denticulado? É uma projeção de pia mater que se solta da medula espinhal e se prende na dura mater, mais ou menos a cada 2 pares de nervos espinhais. Ok? Deu para entender? Muito bem. E agora, para a gente encerrar o nosso estudo sobre o sistema nervoso, vamos falar sobre os nervos espinhais. Já falou sobre os nervos cranianos, naquele vídeo final a parte 3, né? No final do encéfalo, nós falamos sobre os nervos cranianos, são os nervos que saem do encéfalo. E agora nós vamos falar sobre os nervos espinhais, são nervos que saem da medula espinhal. Vamos lembrar, gente, o que é nervo mesmo? Nervo é prolongamento de neurônio fora do SNC. Então, o nervo faz parte do SNP, Sistema Nervoso Periférico. Nervos são prolongamentos de neurônios no SNP. Gânglios são corpos de neurônios também no SNP, tá fora do SNC, tá? Lembra que gânglios existem os sensitivos, tanto somáticos quanto viscerais, e existem os gânglios motores viscerais, que são os do sistema nervoso autônomo, sendo que o parasimpático está paralelo à medula e o simpático, ao contrário, o simpático está paralelo à medula e o parasimpático está próximo das vísceras, tá? São corpos de neurônios fora do SNC. E as terminações nervosas existem dos 4 tipos: sensitivas, somáticas e viscerais, motoras somáticas e motoras viscerais, tá? Então, vamos falar sobre os nervos espinhais. Então, gente, é o seguinte, o nervo espinhal vai ter origem na medula espinhal por meio de 2 raízes, tá vendo aqui, ó? 2 raízes, essa é uma raiz, essa é outra raiz, se juntam para formar o nervo espinhal. Vai ter um desenho mais didático, esse aqui era só para enfeitar. Então, vamos lá, gente. Quantos são os nervos espinhais? Veja bem, presta bastante atenção nisso. Nós falamos que os nervos cranianos são sempre em número de 12 pares, desde aves. Então, todas as aves e todos os mamíferos têm 12 pares de nervos cranianos. Não esqueçam disso, tá? Tem que gravar os nervos cranianos, tem que saber a função deles. Muito bem. Agora, e também falamos que os nervos cranianos poderiam ser exclusivamente sensitivos, exclusivamente motores ou então mistos. Lembra disso, né? Agora vamos falar sobre os nervos espinhais. Primeiro, quantos são os nervos espinhais? Depende da espécie, tá? Varia de acordo com o número de vértebras. Então, os nervos espinhais variam de acordo com o número de vértebras. Se as vértebras variam de acordo com a espécie,
O número de nervos também varia de acordo com a espécie, ok? Tá. Segundo ponto, todo nervo espinhal é misto. Isso significa que ele tem neurônios sensitivos e neurônios motores. Diferente dos nervos cranianos, que alguns eram exclusivamente sensitivos, alguns eram exclusivamente motores e alguns eram mistos. Não, os nervos espinhais são todos mistos, tá bem? Bom, então vamos entender primeiro a questão dos números dos nervos espinhais. Olha só, por que que existem 7 vértebras cervicais, porém 8 nervos cervicais? Vamos ver aqui nesse desenho que eu fiz, olha. Então, se vocês lembrarem lá das vértebras, o atlas e o axis têm forame vertebral lateral. Vocês lembram que atlas e axis têm forame vertebral lateral? Então, em cada forame vertebral lateral vai sair um nervo espinhal. Então, do forame vertebral lateral do atlas sai o nervo espinhal C1. Do forame vertebral lateral do axis sai o nervo espinhal C2. A partir daqui, os nervos vão sair sempre entre as vértebras. Entre, ó. Então, o nervo que sai entre o axis e a vértebra C3 é o nervo espinhal C3. Depois, o nervo que sai entre a vértebra C3 e a vértebra C4 é o nervo espinhal C4. E assim por diante, tá? Já vou chegar aqui para vocês entenderem. Bom, quando chega na transição entre a vértebra cervical 7 e a torácica 1, eu vou ter um nervo a mais aqui, porque aqui no começo, ao invés de ter só um entre o atlas e o axis, a gente tem 2, um saindo do atlas e um saindo do axis. Então, vai sobrar um nervo aqui. Esse nervo, então, é o nervo espinhal C8. Tá? É por isso que existem 8 nervos espinhais cervicais, enquanto que existem 7 vértebras cervicais. Ok? Vértebras cervicais, 7. Nervos espinhais cervicais, 8. E as outras vértebras com os outros nervos? Aí o número é compatível, veja bem. Olha, até as cervicais, o nervo recebe o nome cranialmente a vértebra. Então, por exemplo, essa é a vértebra C7. O nervo que está cranial a ela é o nervo C7, tá vendo? Essa é a vértebra C6. O nervo cranial a ela é o nervo C6. A partir das vértebras torácicas, o nervo vai sair caudalmente a vértebra. Então, se essa é a vértebra torácica 1, o nervo T1 está caudal a ela. Essa é a vértebra torácica 2, o nervo T2 está caudal a ela. E assim por diante. Então, por exemplo, no caso do equino, onde vai estar o nervo T18? Onde? Vai estar caudal à vértebra torácica 18. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, assim, por exemplo, ó. Se essa daqui fosse a vértebra T18 do equino, tá? Esse daqui seria o nervo T18. Ai, meu Deus. Pronto. Se essa daqui fosse a vértebra lombar 6, esse daqui seria o nervo L6. E assim por diante, tá? Então, por isso que aqui na nossa tabelinha, ó, deixa eu mudar para seta, peraí. Por isso que aqui na tabelinha, nervos espinhais cervicais, ó, são 8, mas torácicos, lombares e sacrais são no mesmo número que as vértebras. Então, se o animal tem 13 vértebras torácicas, ele tem 13 nervos espinhais torácicos. 13 vértebras lombares, ele tem 13 nervos espinhais, 6, né? 6 nervos espinhais lombares. 4 a 5 vértebras sacrais, 4 a 5 nervos espinhais sacrais. Torácico, lombar e sacral respeita o número de vértebra. Coxígea, gente, tem bem menos nervos do que vértebras.
Porque coccígeas, se vocês lembrarem, são aquelas vértebras da cauda que quando vão se distanciando da raiz, elas ficam só aquele cilindrozinho de osso, né? Então, os nervos se prolongam até a extremidade da cauda, sem precisar ficar saindo um nervozinho para cada segmento, tá bom? Então, o que muda, o que tem variação o que é diferente, que eu quero dizer assim, o que é diferente do número de vértebras são os nervos cervicais e os nervos coccígeos. Os nervos torácicos, lombares e sacrais são sempre no mesmo número das vértebras daquela espécie. Deu para entender? Muito bem. A estrutura de um nervo espinhal é a mesma estrutura de um nervo craniano no que diz respeito aqui à microscopia, tá? Então, vejam, uma fibra nervosa, que é um axônio, pode ou não estar revestido pela bainha de mielina, lembra disso? Por sua vez, desta fibra vai estar envolvida por tecido conjuntivo chamado de endoneuro. O conjunto de fibras nervosas chama feixe ou fascículo nervoso, que por sua vez é envolvido pelo tecido conjuntivo chamado de perineuro. O conjunto de fascículos forma um nervo, que por sua vez é envolvido pelo tecido conjuntivo chamado de epineuro. O tecido conjuntivo, endoneuro, perineuro e epineuro, que envolvem o nervo, tem a função de dar passagem para vasos sanguíneos e também de fazer o isolamento de cada fibra, né, de forma que a despolarização da célula aconteça de forma individual para cada uma, ok? Muito bem. Agora nós vamos entender o que é esse tal de raiz dorsal que está aparecendo desde o primeiro slide lá, desde a primeira aula, quando a gente falava desse gânglio sensitivo, tá? Então, vamos lá. O nervo espinhal, gente, tem sempre duas raízes. Uma raiz dorsal e uma raiz ventral. O que é a raiz dorsal? Olha onde ela está entrando. Ela está entrando no corno dorsal da medula. Vocês lembram que o corno dorsal da medula é sensitivo? Então, a raiz dorsal é sensitiva. Olha o neurônio dela, que é daquele tipo pseudo-unipolar, que tem o corpo em um gânglio, ou seja, o corpo desse neurônio está fora dela, fora da medula, ó. E um prolongamento vai para a periferia e o outro prolongamento entra na medula. Vocês lembram disso? Bom, então a raiz dorsal do nervo espinhal é a raiz sensitiva. Todos os axônios que estão nessa raiz são de neurônios sensitivos. O gânglio dessa raiz não é um gânglio sensitivo? Lembra que a gente falou que ele é tanto somático quanto visceral? Olha ele aqui, ó. Então, o neurônio sensitivo tem gânglio. Tanto na via somática quanto na via visceral, ele tem gânglio. Esse gânglio não é o gânglio sensitivo? Sensitivo somático, sensitivo visceral. Bom, esse gânglio faz parte da raiz dorsal, que é a raiz sensitiva. Por isso que nessas imagens ele está sendo chamado de gânglio da raiz dorsal. Ele é o gânglio sensitivo. Dizer gânglio sensitivo e gânglio da raiz dorsal, gente, é a mesma coisa. Gânglio sensitivo somático, gânglio sensitivo visceral é a mesma coisa que gânglio da raiz dorsal. Por quê? Porque a raiz dorsal é sensitiva. Ok? Muito bem. Aí a raiz sensitiva entrou lá na medula, vai se comunicar com o neurônio sensitivo ou vai se comunicar com o neurônio motor diretamente. O neurônio motor, ó, vai sair da medula pela raiz ventral. Então, a raiz ventral do nervo espinhal é a raiz motora. De novo, a raiz dorsal é a raiz sensitiva. A raiz ventral é a raiz motora. Essas raízes se juntam e formam o nervo espinhal. Por isso que o nervo espinhal é sempre misto. Ele tem neurônios sensitivos e ele tem neurônios motores. Esse neurônio que eu coloquei aqui é só para vocês lembrarem que o neurônio motor é multipolar. O corpo dele vai estar aqui e o axônio dele saiu da medula, ok? Muito bem. Você tem que imaginar, gente, uma árvore.
A árvore tem raízes que se juntam e formam um tronco, não é assim? A partir do tronco, agora, nós vamos ter ramos, certo? Então, veja bem, presta atenção todo mundo nisso daqui. Olha, raiz não é a mesma coisa que ramo. Pensa numa árvore. A raiz da árvore é a mesma coisa que o ramo da árvore? Não, né? Então, de novo, o nervo espinhal tem duas raízes. Uma raiz dorsal, que é o que, gente? Sensitiva. E uma raiz ventral, que é motora. Raiz dorsal e raiz ventral se unem e formam um nervo espinhal, que é misto. Significa que ele tem axônios sensitivos e axônios motores. Tudo bem? Beleza. Bom, aí, o que vai acontecer aqui? Olha que bonitinha essa imagem. Então, a raiz dorsal está em azul. A raiz dorsal é a que tem neurônios sensitivos. Olha o corpo do neurônio bonitinho aqui de fora, que é o gânglio sensitivo, também chamado de gânglio da raiz dorsal. E aqui, a raiz ventral, que está em vermelho, que é a raiz motora. Então, sensitivo em azul, motor em vermelho, tá? Vejam que as duas raízes se juntam e formam o nervo espinhal. Olha que bonitinho, o nervo espinhal tem axônios sensitivos e axônios motores. O nervo espinhal agora vai se ramificar, tá vendo esses ramos aqui, ó? Ramo dorsal, ramo ventral, ramo comunicante branco e cinza, tá vendo? Olha o que, nós vamos estudar esses dois aqui. Olha o que acontece. A partir do nervo espinhal, todos os ramos serão mistos. Por quê? Porque aqui já formou o nervo espinhal, ele já é misto. Lembra que ramo é diferente de raiz. A raiz de uma árvore, ela pegou os nutrientes lá na terra, formou o tronco e do tronco vão sair vários ramos. Cada ramo vai receber um nutriente só ou vai receber o mix de nutrientes? Vai receber o mix. Então, cada ramo desse nervo espinhal também recebe um mix de neurônio. Então, o ramo dorsal tem neurônio sensitivo e tem neurônio motor. O ramo ventral tem neurônio sensitivo e tem neurônio motor. Pelo amor de Deus, gente, não confunde ramo com raiz. A raiz dorsal é sensitiva, a raiz ventral é motora. Porém, os ramos, ramo dorsal e ramo ventral, são mistos, porque eles saem depois de ter formado o nervo espinhal. É só pensar numa árvore que dá certo. Raiz não é a mesma coisa que ramo. Combinado? Deu para entender? Vamos ver para onde vão esses ramos. Vejam bem. Os ramos dorsais vão se dirigir para a porção do corpo do animal que está localizada dorsalmente à vértebra. Então, a coluna vertebral do animal está aqui, ó. Acima dela tem músculos. Tem pele. Essas estruturas precisam de nervos? Precisam. Precisam de nervos mistos ou precisam de nervos exclusivamente sensitivos? Essa parte do corpo aqui, ó, é só sensitiva? Claro que não. Então, os ramos, ó, não são raízes, são ramos. São todos mistos. Então, a inervação para essa porção que se localiza dorsalmente à coluna, musculatura, pele, enfim, qualquer estrutura que esteja daqui para cima, recebe a inervação dos ramos dorsais de nervos espinhais. Lembrem-se que eles são mistos. Então, eu vou ter neurônios sensitivos e neurônios motores para toda essa região. E, se dirigindo ventralmente, vem agora os ramos ventrais, que eu coloquei no próximo slide. Então, vamos ver aqui, ó. Então, de novo, ó. Aqui nós temos um segmento T2 de medula. Saiu aqui a raiz dorsal e a raiz ventral. Lembra que a raiz dorsal é sensitiva, a raiz ventral é mista. Juntou e formou o nervo espinhal. O nervo espinhal ramifica em ramo dorsal e ramo ventral, tá? Esses ramos comunicantes, pessoal, estão relacionados com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tá? Muito bem, nós não vamos entrar em detalhes sobre eles nessa aula.
Então, olha só o que acontece. Ó, nós já falamos que o ramo dorsal vai se destinar para aquelas porções do corpo que ficam localizadas dorsalmente à vértebra, tá? Então, por exemplo, tem um músculo que fica localizado dorsalmente à vértebra lombar, que é um músculo chamado de longíssimo, que é o lombo, tá? Sabe o lombo do porco que você come lá no churrasco? Adoro. Enfim, então, esse músculo, ele fica localizado dorsalmente à vértebra. Ele precisa de inervação? Claro que precisa. Ele precisa de inervação sensitiva e motora. E ele recebe por meio desse ramo dorsal. Agora, tudo que está localizado da coluna vertebral para baixo vai receber inervação dos nervos, dos ramos ventrais dos nervos espinhais, ó, ramo ventral. De novo, é um ramo misto? É um ramo misto. Tem neurônio sensitivo e tem neurônio motor. Aí, gente, acontece o seguinte. O ramo ventral pode ser de dois tipos. Esse primeiro slide é um ramo ventral unissegmentar. O que significa unissegmentar? Significa que esse nervo, esse ramo ventral aqui desse nervo, veio de um único segmento de medula. Então, por exemplo, os nervos que ficam entre as costelas. Vocês lembram, quando a gente estudou costela, que na face caudal da costela, próximo da borda caudal da costela, tem um sulco, chama sulco costal. Eu falei assim, gente, nesse sulco corre uma artéria, uma veia e um nervo. É esse nervo aqui, nervo intercostal. Ele desce grudadinho na costela. Os nervos intercostais são todos unissegmentares. Então, por exemplo, o nervo intercostal que está descendo ali na costela 4, tá? Vem do segmento de coluna T4, ok? Então, eles vêm de um único segmento de medula. Muito bem. Aqui, esse é um exemplo. É justamente o nervo intercostal. Então, eu tô vendo aqui, ó, uma vértebra lombar. Não é um intercostal esse não, gente. Tudo bem, esse daqui é um nervo do abdômen, tá? Não tem problema. Até depois vou arrumar aqui, ó. Intercostal era desse slide aqui, ó, intercostal. Aqui é um nervo abdominal. Ele é um nervo lombar, tá? Então, vejam, aqui tem uma vértebra lombar. Dentro dela, a medula espinhal, ó, saiu o nervo espinhal. Olha aqui, o ramo dorsal subindo, vindo para esta região que fica dorsal, a vértebra. E o ramo ventral descendo aqui pela parede do abdômen, tá vendo, ó? Então, este ramo ventral aqui, ele veio deste único segmento de medula. Então, ele vai inervar a parede abdominal nessa região aqui. Então, esse é um nervo unissegmentar. Saiu da medula e já desceu bonitinho, retinho, sem maiores complicações. Agora, vejam o que acontece nesta situação. Quando o ramo ventral é plurissegmentar. O que significa plurissegmentar? Significa que o nervo vai ter neurônios vindos de vários segmentos da medula. Isso acontece no membro torácico e no membro pélvico. São os chamados plexos. No membro torácico é o plexo braquial e no membro pélvico é o plexo lombosacral. Então, vamos entender aqui, olha. Lembra que eu falei das intumescências da medula? Então, nessa região aqui, olha, é a intumescência cervicotorácica, ou como alguns autores chamam, de intumescência cervical. Ela fica entre C6, C7, C8, T1 e, se for bovino, T2. C5 não entra aqui não, nem sei o que tá fazendo aqui. Bom, então aqui fica a intumescência, tá? Dessa região de C6 até T1, e se for bovino, T2, vão sair os nervos que se destinam ao membro torácico. Só que eles não saem retinhos, bonitinhos, iguais esses daqui, não. Eles se misturam. Olha o que acontece, ó. Vamos acompanhar o nervo espinhal C6. Olha ele aqui, ó. Aí ele emitiu um ramo que desceu para cá, ó. E veio um axônio, um neurônio desse daqui veio para formar esse nervo mediano. Mas outro neurônio vai formar esse nervo musculocutâneo. Outro neurônio vai formar o nervo axilar. Outro neurônio, tudo do C6, tá? Vai se distribuindo. O nervo mediano, por sua vez,
além de ter o neurônio do C6, ele também tem um neurônio do C7, ele tem um neurônio do C8 e ele tem um neurônio do T1. Então, o nervo mediano, não dá para eu dizer assim, olha, ele veio do segmento de medula C6. Não. Ele tem neurônio que veio de C6, C7, C8 e T1. Então, ele é um nervo plurissegmentar. Ele é um ramo ventral plurissegmentar. Significa que veio de vários segmentos de medula. Gente, por que é importante a gente conhecer os ramos unissegmentares e plurissegmentares? Para exames físicos do animal. Quando a região é inervada por nervos unissegmentares, é mais fácil você determinar onde que foi a lesão na medula. Né, caso tenha tido uma lesão na medula, tô falando de um exame físico. Agora, quando a região, por exemplo, é membro torácico e membro pélvico, essas regiões são inervadas por ramos ventrais plurissegmentares. Você não consegue determinar só pelo exame aqui exatamente em qual destes segmentos que está a lesão, tá? Então, é por isso que a gente precisa conhecer esses territórios de inervação. Ok? Vamos ver o que é um plexo. Vejam que bonito, ó. A gente vai estudar ele na prática, tá? Então, aqui nós temos o nervo espinhal C6, C7, C8, T1 e T2, tá? Esse daqui, na verdade, é de equino também entra o T2, tá, gente? Aí, eles se juntam, fazem ali uma mistureba, e dessa mistureba toda, saem os nervos que vão para o membro torácico. Os nervos que inervam, então, o membro torácico são nervos plurissegmentares, porque eles vieram de vários segmentos da medula. Eles vieram de vários nervos espinhais. Eles não vieram de um só. O C6 não desceu retinho aqui, o C7 retinho aqui, não. Eles se misturam. Esse é o plexo braquial e esse é o plexo lombosacral, que é o conjunto de nervos que desce para o membro pélvico. Acontece da mesma forma, tá vendo? Olha, então os nervos espinhais se juntam aqui, os lombares e os sacrais, os últimos lombares e os primeiros sacrais se juntam para formar este plexo que depois se ramifica no membro pélvico, tá? Muito bem, pessoal. Para a gente acabar, preciso explicar para vocês dois conceitos. O primeiro conceito é o dermátomo, que é o território cutâneo de inervação sensitiva numa região de pele, feita por uma única raiz dorsal. O que significa isso? Olha, na pele a gente consegue determinar quais são as áreas inervadas por cada um dos nervos. Quando eu falo raiz dorsal, porque é a raiz dorsal que é sensitiva. Aqui a gente está analisando só a função sensitiva, não estamos analisando a função motora. Então, vejam que legal, olha só. Por exemplo, vamos pegar aqui nessa região cervical, olha. A raiz dorsal do nervo espinhal C5 capta todo o estímulo sensitivo desta área. Então, por exemplo, uma perda de sensibilidade nessa área aqui, olha, pode me indicar se a lesão está no nervo, eu vou dizer assim, vou dizer diferente, ó. Eu vou fazer um exame físico no animal, tá? Dependendo do quadro que ele apresente, isso pode me indicar se a lesão está no nervo, se a lesão está na raiz ou se a lesão está na medula, tá? Isso é importante, então, durante o exame físico do animal. Aqui no caso do dermátomo, qual que é a maior importância? Por exemplo, aplicação de anestesia local. Vamos supor que você quer fazer, vou dar o exemplo aqui da anestesia em L invertido, que a gente usa muito em grandes animais. Vamos supor que você quer fazer uma anestesia nessa área abdominal para abrir o abdômen do animal. Tem uma anestesia que a gente chama de L invertida. Ela é assim, ó, peraí, deixa eu pegar o... A gente entra com a agulha aqui e volta soltando o anestésico. E a gente entra com a agulha aqui e também volta soltando o anestésico. Então, dessa forma, toda essa área aqui, olha, fica bloqueada, tá? Por que toda essa área fica bloqueada? Porque se vocês observarem ali, olha, eu tenho as áreas inervadas pelas raízes dorsais, especificamente desses nervos. E a gente conhece isso. Então, quando eu aplico o anestésico aqui, bloqueia todos esses ramos aqui, ó. Todos esses nervos aqui, cujas raízes dorsais, que são as sensitivas,
são só deles. Por exemplo, não vai vir um neurônio sensitivo lá da T17 para inervar essa área aqui, ó. Não vem. É por isso que a gente pode fazer bloqueio anestésico local, porque a gente conhece os dermátomos. É mais fácil a gente entender os dermátomos, pessoal, no tronco do animal. Pescoço e tronco, tá? Para os membros é bem mais difícil, porque eles se misturam. Lembram que existem os plexos. Então, para os membros é mais difícil determinar o dermátomo, tá? E o último conceito é o campo radicular motor. Aqui a gente já vai considerar apenas a raiz motora. Quais são, então, os músculos inervados por uma determinada raiz motora? Aqui a gente pode determinar, por exemplo, quando o animal perde a mobilidade de alguma região, né? Ele perde os determinados movimentos, a gente pode determinar se a lesão está no nervo, que chegou até aquele conjunto de músculos, se a lesão está especificamente em uma das raízes. Então, vamos supor que a lesão está na raiz C7, vai afetar X músculos. Eu vou mostrar aqui uma tabelinha. Ou a gente também pode determinar se a lesão está na medula, no segmento de medula. E aí vai afetar tanto a área sensitiva quanto a área motora, ok? Então, vejam aqui, ó, por exemplo. A raiz C6, ó, a raiz C6, ela vai para os músculos supraespinhal, infraespinhal e subescapular. Então, se a gente tiver aqui também, né? Redondo maior, redondo menor e deltoide. Esses músculos, nós vamos estudar eles na prática. Eles ficam localizados na face lateral e medial da escápula e do húmero, tá? Eles ficam na articulação do ombro. Então, se a gente observa, por exemplo, uma deficiência nos movimentos desses músculos, a gente só nesses músculos e só no que diz respeito à parte motora, a gente pode supor que a lesão seja na raiz C6. Agora, se você observa, além da perda de mobilidade, você também observa uma perda de sensibilidade, aí não é na raiz, aí é no nervo ou na medula, tá? Então, esses tipos de exames vão aprender na aula de clínica, tá? No exame clínico, no exame neurológico. Aqui, o que vocês precisam entender são os conceitos. Então, por que acontece dessas diferentes formas? Então, de novo, lembrando, no membro torácico e no membro pélvico, os ramos ventrais são plurissegmentares, eles vêm de várias raízes. Segundo, a porção sensitiva vai para a pele de forma específica em cada região, por isso que eu consigo aplicar anestesia local, porque eu sei quais raízes dorsais eu vou bloquear. E terceiro, o campo radicular motor me diz quais são os músculos inervados por determinada raiz ventral, que é a raiz motora. Então, se é a raiz C6, eu sei para quais músculos ela vai, eu sei quais músculos vão apresentar problema se ela tiver uma lesão. Ok? Deu para entender? Espero que sim. Pessoal, finalizamos então. Aqui eu coloquei a tabela completa, coloquei até o link aqui embaixo, tá? Para quem quiser acessar. Finalizamos então o nosso sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho fantástico, apesar de ser bem complexo, mas é muito gostoso estudar. E quando a gente entende, a gente passa a entender muitas coisas que acontecem com o animal, em muitos casos clínicos, tá? Então, é muito importante estudar bem mesmo o sistema nervoso, entender, tá? E conseguir aprender realmente, tá bom? Então, muito obrigada e até a nossa próxima aula.